Esses dias eu fui no tribunal porque eu precisava ajudar uma pessoa conhecida. Ela foi presa. Aí eu cheguei lá assistindo o julgamento. No meio do julgamento, Deus começou a me dar uma pregação. E quem já foi em tribunal sabe que você não pode se mexer. Não cruza a perna, não faz isso, não faz aquilo. Eu me levantei rapidamente para buscar uma caneta na bolsa. E aí o policial levantou e disse: senhora, não pode. O que está acontecendo? Eu disse: não, eu só levantei para pegar uma bolsa. Como é que eu ia explicar para ele que eu vou escrever uma pregação? Porque Deus está me dando uma pregação no meio do julgamento. Ele não ia entender. Então eu disse: não, eu só levantei para pegar uma caneta. Aí ele: não pode fazer. Senhora, por favor, vamos sair. Eu disse: moço, eu disse: não, então assiste o julgamento aqui fora. Eu disse: não, moço, eu preciso assistir o julgamento lá dentro. Porque a pessoa é uma pessoa conhecida. Eu tentei explicar. Ele disse: mas pediu para quê? Eu disse: não me falaram que tinha que pedir. Ele disse: não, então senhora, por favor, tem que sair. Aí eu entrei rapidamente. Eu disse: então vou pegar minha bolsa. Saiu. Eu disse: então eu vou assistir aqui atrás. Nossa. Aí criou todo um tumulto. E de repente a juíza pergunta: mas o que se passa aí atrás? E aí eu viro para ele, eu disse: meritíssima. Ele disse: coloca na cela. Eu disse: meritíssima, coloca na cela. Eu disse: meritíssima, coloca na cela. E de repente o moço me pega e eu fui presa, gente. É sério. Não, e aí eu cheguei lá, os policiais sentados. Eu disse: gente, levanta, vamos. Abra a cadeia, me coloca para me prender. Disse: mas o que a senhora fez? Eu disse: abra a cadeia, vamos, abre logo. Tenho que entrar. E encontrei aquela cadeia suja, horrível. Eu disse: não, gente, se eu vou ficar presa, deixa pelo menos ficar presa num lugar limpo. Me dá uma vassoura. Senhora, eu disse: só me dá uma vassoura, moço. Aí me trouxeram uma coisa quebrada. Aí eu comecei a varrer. À medida que eu comecei a varrer, Deus começou a mostrar alguns lixos que estão impregnados no meu contexto, no meu povo, na minha nação. E eu varria, orava em línguas, e varria, e pegava e jogava e colocava na pá. Pensa num lugar sujo. E de repente saiu um moço da outra cela e chega perto e olha para mim. Aí eu disse: boa tarde, tudo bem? Tirando isso aqui, mostrando a cela, se tá tudo bem. Aí eu disse: está aqui fazendo o quê? E ele começa a explicar a história. E eu comecei a dar um sorriso, porque eu sabia por que eu estava na prisão. E ele começa a falar, e eu continuo a varrer. Eu disse: é mesmo essa história? Que bom. E eu começo a cantar um louvor. E ele conhece o louvor. E ele canta junto. Eu paro e disse: você conhece a Jesus? Acredita em Deus? Disse: acredito. Mas acreditou já preso ou acreditava antes? Disse: eu comecei a acreditar já preso, porque eu precisava muito do suporte dele. Eu disse: dá tua mão aqui. E coloco a mão na outra cela. E ele na cela, eu digo: diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Risca o meu nome do livro da morte, escreva o meu nome no livro da vida. E pá. Eu disse: agora fique em pé, vamos continuar. E de repente ele disse: da onde você é? Eu expliquei toda a história, fechando aqui. E ele disse: por que a senhora veio aqui? Eu comecei a rir. Eu disse: por causa de você. Porque eu tinha uma reunião, eu ia terminar aqui no tribunal, eu ia sair, estava tudo certo a minha agenda. Mas Deus mudou toda a minha agenda, porque eu tinha que estar aqui por causa de você. Ele olhou para mim e disse: ontem à noite eu disse para Deus: por favor, me ajuda. Eu olhei para ele e eu disse: e depois, o que Deus disse? Disse: eu tive um sonho. E que no sonho eu era julgado, mas eu via um portão se abrindo escrito: absorvido. Eu comecei a pular. Que prisão maravilhosa! Que prisão maravilhosa! Que prisão maravilhosa! E de repente eu disse: levanta. É importante que você saiba que hoje o tribunal de Deus te absorve. E ainda que o tribunal da terra te prenda, saiba que Deus te absorveu. Mas eu creio pela sua graça e misericórdia que você será solto. Vai e nunca mais faça isso que você fez. Ele agradeceu e saiu. À medida que eu terminei de falar com ele, de repente vieram, lhe levaram. E depois eu cheguei. Aí vieram buscar o outro, levaram o outro prisioneiro e me deixaram ali. E eu continuei. Eu disse: Deus, já terminaste comigo? O Senhor vai continuar me deixando aqui presa? Eu disse: eu sei, mas essa brincadeira está começando a ficar séria. Já são 6 horas presa. Deus, socorro. E de repente: pastora, sai, a juíza te chamou. E eu vou diante da juíza. Gente, me deu uma vontade de rir. Ela olhou para mim totalmente brava e disse: a senhora sabe o que está fazendo aqui? Eu olhei para o prisioneiro que estava ao meu lado. Quase eu falei por causa dele. Mas ela estava tão brava que eu não podia fazer isso. Eu disse: meritíssima,
porque eu levantei para tirar uma caneta. Senhora sabe por que está aqui. Queridos, eu não sabia, mas eu tinha cometido 3 crimes. O primeiro, desacato à autoridade. O segundo, me dirigir a juíza sem ser chamada. O terceiro, tumulto no tribunal. Aí eu disse, senhora, merentíssima, se eu soubesse, eu não disse, atenção, pelo sorriso da dona Ruth, não está a entender a gravidade da situação. Eu disse, merentíssima. Quando eu disse, para de me chamar de merentíssima. Atenção, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, hein? Ai, gente, eu sou uma autoridade, a senhora está no meu tribunal. Eu olhei bem no fundo, sabe o que veio na minha cabeça? Eu sirvo a uma autoridade maior que a senhora. Eu fiquei tão feliz de ter sido presa. Tão feliz de ter sido presa. Mas sabe por que eu fiquei feliz? Porque o que me levou para a prisão foi a minha causa. Eu fui lá resgatar uma pessoa. A minha causa me levou na prisão. Se você não é capaz de ser preso pelo tribunal dos homens por causa do tumulto que você está causando no inferno, você precisa ajustar a tua causa. Porque hoje Deus está te dizendo, aquele que não é capaz de morrer pela sua causa, não é digno dela. Jesus deu exemplo, morreu pela nossa causa. Então eu estou a te dizer, identifique a sua causa, mude a sua mentalidade, renove as tuas forças, vai lá e vença a sua batalha. Impossível não se arrepiar com esse forte testemunho. Quando a minha filha estava com 1 mês e 15 dias, eu fui acometida de uma trombo muito séria no meu tornozelo direito. Ainda sinto muita dor nele. Aleluia. E fiquei internada durante 15 dias. E enquanto eu estava internada, o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração: comece a adorar, abra a boca para cantar. Eu é minha caio. Mas como é difícil adorar a Deus em meio a um cenário imperfeito. Eu fiquei à base de tramal. Antes da morfina mais forte para dor, e eu tomava na veia de hora em hora. E era como água, não fazia efeito nenhum. De hora em hora. Não era de dias em dias, mês em mês, não. Hora em hora. E não fazia efeito nenhum. Texano, injeçãozinha pequena que tive que tomar na barriga e embaixo do braço para dissolver coágulos. Pois segundo o médico, não sabia como eu estava viva. Eu disse, o senhor não sabe, imagina eu. O médico do hospital me conhece por 3 vezes, passou no meu leito. A primeira vez ele disse, e aí cantora, tu não vai cantar não? Eu disse pra ele, não, eu não irei cantar. A segunda vez ele passa e diz assim, aí cantora, tu não vai cantar não? Eu disse, vem cá doutor, chega aqui que eu fiquei arretada. Deixa eu te mostrar como é que tá meu cenário. Eu não tenho forças. E a resposta pro senhor continua sendo não. A terceira vez ele passa. Diz assim, aí cantora, tu não vai cantar não? Quando eu ia preparar pra dizer um não em letras garrafais, o Espírito Santo novamente, o mesmo Espírito Santo, que quando eu entrei na área vermelha disse, abre a tua boca pra cantar. Novamente ele falou, pare, se cale, não responda nada, apenas abre a boca e adore. Eu me lembro que eu olhei pro céu e disse, que louvor eu canto. Disseram, tá doendo tanto que ela tá delirando. Eita Jesus, o Espírito Santo falou, o meu coração e meu ouvido, vai passar. Esse louvor, quando Deus me deu ele, eu olhei pra ele e falei, que louvor estranho, nunca cantarei, jamais. Só que mal sabia eu que Deus estava me dando uma ferramenta espiritual, pra que na hora da adversidade eu o adorasse. Essa ferramenta existe em você. Desperte, ora, jejum, aclama, prega. Aleluia, desperta o dom que há em ti. Eu me lembro que eu comecei a cantar esse hino, banda. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Meu filho, não tema, porque sou leão da tribo de Judá. Eu canto, o meu leito começa a se encher de gente. Na sala tinha mais 3 mulheres, choravam de tristeza, de dor. E começa a tocar e me dizer, irmã Amanda, eu creio que já passou. De repente a mulher toca aqui no meu ombro bem forte e diz assim, irmã Amanda, eu saí da minha casa de uma forma, mas Deus está ali usando em meu estador para dizer para mim que já passou. Eu disse, Deus, eu preciso ouvir tua voz. E o Espírito Santo disse, abre teus olhos espirituais, para você ver o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo aqui, através de você aqui dentro. Quando eu abro os meus olhos, estava cheia de gente e via pessoas chorando. A sala pairou da glória de Deus de uma forma tão tremenda que eu não sei te explicar. As mulheres que antes choravam, estavam chorando sim, mas de alegria. É porque a presença do Espírito Santo chegou no ambiente. E aonde Jesus chega, toda tristeza bate retirada. Onde Jesus chega, tem milagre. Onde Jesus chega, tem providência. Onde Jesus chega, Ele muda a medicina. E aí Deus falou, agora você entende por que no processo? Tá entendendo por que eu permiti o processo? Porque esse processo tem um propósito. E mamãe tá doendo, incomodando, machucando, tá? É minha, é bacon, mas é um propósito. Eu entrei na área vermelha pra cantar, porque alguém ali precisava ouvir que o meu Deus cura, liberta, que Ele sara. Meu Jesus permitiu o processo, porque tinha um propósito.